Caríssimos acadêmicos do STPAG, estamos iniciando agora a última aula dos livros proféticos, a nossa aula de número 5. Louvar a Deus pelo nosso núcleo do STPAG Cimadepa e pela bênção do nosso pastor-presidente, pastor Dejaí Júnior Oliveira Pérez. Então vamos lá iniciar aqui com o nosso primeiro slide, primeira tela, sobre as considerações sobre o autor do livro de Sofonias. Sofonias, o seu nome significa Jeová esconde. E talvez este nome deriva por conta aqui do versículo 3 do capítulo 2, que diz: Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então, Sofonias significa Jeová esconde. Ele era o único profeta menor que era da linhagem real. Mesmo era tetraneto do rei Ezequias, ou seja, Ezequias era o seu bisavô. Isso deriva ainda aqui do versículo de número 1 do capítulo 1, que diz: Palavra do Senhor, vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Muito interessante este ponto. A data do livro é aproximadamente aí 640 e 630. Eu prefiro ficar com a data 620, que é a média ali. A palavra do Senhor veio a Sofonias durante os dias do rei Josias. E acredita-se que esta profecia ela ocorreu antes da reforma religiosa empreendida por Josias, onde houve um avivamento muito grande em Judá por intermédio da lei do Senhor. Avançando, o esboço do livro inicia-se com juízo sobre toda a terra. Então este juízo, ele é um juízo que tem uma abrangência inicialmente global. Aqui no versículo de número 2 do capítulo 1. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. De que forma o Senhor consumiria toda a terra? Aqui no capítulo de número 3, versículo de número 8, a Bíblia diz o seguinte, que toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então o fogo do Senhor consumiria a terra, uma forma aqui de purificar a terra. Avançando, a segunda parte do esboço do livro é o juízo sobre Judá. Capítulo 1, versículo 4 até o capítulo 2, versículo de número 3. Então aqui nós vemos que há um afunilamento. Inicialmente era um juízo sobre toda a terra e agora um juízo mais restrito a Judá e Jerusalém. Olha o versículo de número 4 do capítulo 1. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes. Esta expressão aqui, restos de Baal, está apontando para a reforma que o rei Josias empreenderia. Ou seja, que a adoração a Baal seria completamente exterminada. Atenção, STPagiano, anote aí essa questão dos quemarins. Quemarins é uma palavra aramaica que designa os sacerdotes não iavistas, ou seja, os sacerdotes que não eram de Iavé, sacerdote genuíno. Então este julgamento ele se deu por conta da idolatria. Este julgamento sobre Judá e Jerusalém se deu por conta da idolatria. A Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 1: E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã.
Então essa prática aqui de se prostrar diante o exército dos céus era uma prática a qual ela teve o seu apogeu durante o reinado de Manassés, aqui em 2 Reis, capítulo de número 21 e o versículo de número 3. Pegue a sua Bíblia aí, a Septuaginta, e abra aí. 2 Reis, capítulo de número 21, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, isso aqui é Manassés, e fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército do céu e os serviu. Então essa prática de adorar o exército dos céus, ou seja, o sol, a lua, as estrelas, já vinha sendo combatida desde a lei. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19, fala sobre isso. Então essa expressão aqui no texto, Malcã, ela também é chamada na Almeida Revista Atualizada de Milcom ou Moloque, que era um deus fenício, aonde prestava-se uma adoração desumana a ele, onde haviam sacrifícios de seres humanos que eram passados pelo fogo. Aí em 2 Reis 23 e 10 e Jeremias 7:31, você pode observar essas questões. Então esse juízo sobre Judá, ele veio também porque eles estavam com costumes estranhos. Olha só no versículo de número 8 do capítulo 1, que diz: e acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de vestidura estranha. Ou seja, os costumes dos assírios tomaram conta de toda a nação de Judá. Então eles estavam com esses costumes estranhos. Então o juízo de Deus, ele alcançaria os oficiais, os filhos dos reis, alcançaria os homens cruéis e violentos e os indiferentes às coisas de Deus. Capítulo 1, versículo 12 diz: e há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Ok? Então, o ato do homem assentar sobre as fezes era como se fosse um desdém com relação às coisas de Deus, que Deus de fato não interferiria na vida religiosa do povo de Judá. Além disso, o dia do Senhor é apresentado aqui no capítulo de número 1. O dia do Senhor é apresentado como um dia de indignação, versículo 15 do capítulo 1. Dia de angústia, ainda no 15. Dia de alvoroço e desolação, dia de trevas, dia de nuvens, dia de trombeta, aqui no versículo 16 do capítulo 1. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então, trombeta fala de conclamar para juízo. Avançando um pouco mais aqui, nós chegamos no capítulo de número 2, que é o juízo sobre as nações vizinhas. Perceba que começa com o juízo sobre toda a terra, afunila para um juízo sobre Judá e agora amplia novamente para um juízo sobre as nações vizinhas. 5 nações estão incluídas aqui. E o que é interessante é que essas 5 nações, elas formam os pontos cardeais aqui. Podemos observar o seguinte, que a Síria, que é Nínive, está no norte. Está no capítulo 2, versículo 13. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. Nós encontramos aqui a Etiópia, que está ao sul. Olha o versículo 12. Também vós, os etíopes, serem mortos com a minha espada. Moabe e Amon localiza-se ao leste. Está no capítulo 2, versículos 8 e 9. Diz assim: e ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Moabe será como Sodoma, versículo 9, e os filhos de Amon como Gomorra. E temos aqui por último a Filístia, que engloba aqui as cidades dos filisteus, Gaza, Asdod, Asquelon
e Ecrom, que é a oeste. Capítulo 2, versículo 4. Porque Gaza será desamparada, Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom desarraigado. Então nós temos norte, sul, leste e oeste, os pontos cardeais ao qual as nações vizinhas de Israel também sofreriam juízo. Para finalizar aqui, nós temos o último slide, acredito que é o último, penúltimo. Nós temos o juízo sobre Jerusalém. Por que Jerusalém seria julgada? Por conta da maldade do povo de Jerusalém, por conta da sua rebeldia à autoridade e autoidolatria. A Bíblia diz no versículo de número 2 do capítulo 3 o seguinte: não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia do Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Alguém autoconfiante, alguém que dispensa a ajuda de Deus. A Bíblia diz aqui no versículo 3 que os príncipes são leões rugidores. Os seus juízes são lobos da tarde. Então os príncipes são como leões, os juízes como lobos da tarde, versículo 3 do capítulo 3. Que não deixa os ossos para o outro dia, ou seja, havia suborno, havia litígio, havia violência, corrupção. Olha o versículo 4 do capítulo 3. Por que Jerusalém seria julgada? Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Então, uma corrupção generalizada. Agora nós temos o juízo sobre a terra novamente. O Senhor garante que as nações serão consumidas pelo fogo. Só que nós temos, a partir do versículo 9, uma chamada para a conversão. Olha o que a Bíblia diz no versículo 9. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Interessante. Ou seja, uma chamada à conversão para servir a Deus com o mesmo espírito. Versículo 10 diz: da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Então, essa expressão Etiópia, atenção aí para esse detalhe. Quando aparece a expressão Etiópia, se refere aos limites do mundo. Sempre esses limites do mundo em direção ao sul. E a Bíblia diz que eles trarão sacrifícios. Isto se refere aos próprios judeus, que serão devolvidos à sua terra, dos mais recônditos e distantes lugares do mundo. Olha o que a Bíblia diz aqui, Isaías, livro do profeta messiânico, capítulo 66, e o versículo 20 diz o seguinte: e trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, ao meu santo monte a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Muito bom. Então nós vemos que há uma chamada para a conversão. O Senhor, ele chama o povo a voltar-se para o Senhor. Por último, nós temos aqui a promessa de restauração. O povo deveria alegrar-se. Nós vemos que tem um juízo iminente, mas se o povo atender a esse chamado de conversão, a Bíblia diz que o Senhor afastaria os juízos e exterminaria o inimigo. Versículo 15 aqui do capítulo de número 3. O maior inimigo do povo de Deus é o pecado. Ou seja, se exterminaria o inimigo, o caminho para Deus operar estaria livre. É interessante que, além desta bênção de restauração, é o Senhor estar no meio do povo de Deus. A Bíblia diz aqui, no versículo de número 15 ainda: o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Então, a presença de Deus é a garantia de restauração. E o versículo 19, ele continua tratando da volta de Israel à sua terra, ao seu lar. Versículo 19: eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia,
e recolherei a que foi expulsa. Olha só, essa ideia de retorno. E lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Então, nós finalizamos aqui o livro do profeta Sofonias. Inicia falando de juízos sobre toda a terra, depois sobre Judá. Explica-se o porquê desse julgamento sobre Jerusalém, por conta da corrupção, da idolatria que estava generalizada. Há um convite ao arrependimento, um convite à conversão e logo após a promessa de restauração. Iniciando mais um livro, e eu quero informar você, querido aluno, que, se possível, ouça esta aula com a Bíblia na mão. Eu dei uma atenção maior a esses livros, esses últimos 4 livros, e eu peço que vocês tenham em mãos a Bíblia Sagrada. O autor do livro é o profeta Ageu. Seu nome significa festivo ou festa. Então Ageu ele promoveu a construção do templo a fim de que as festas sagradas fossem retomadas. Provavelmente Ageu nasceu em Babilônia e voltou com o primeiro grupo de judeus a Israel sob a liderança de Zorobabel no ano 538. Então, se nós pegarmos aqui a Bíblia, no livro de Esdras, os capítulos 2 até o capítulo de número 4, nós vamos ver o seguinte, que o povo retornou do cativeiro em 538. Lá nos capítulos 2 a 4 é citado este momento, aqui no livro de Esdras. Esdras capítulo 2 diz assim: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa. Então a data do livro é aproximadamente 520 a.C., século 6 a.C. Então as obras iniciaram em 537, após um ano da chegada. Porém, por conta da perseguição, eles pararam o grande projeto da construção do templo de Deus. Isto está em Esdras capítulo 4, versículo 2, que diz assim. Esdras 4, 24, desculpe. Esdras capítulo 4, versículo 24. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano 2º do rei de Dário, ou Dario, rei da Pérsia. Então a obra parou até o ano 2º do rei Dario. Então é neste momento em que a obra para, e no ano 2º do rei Dario, que o Senhor usa o profeta Ageu. Ok? Iniciando aqui, próxima tela, tempo de construir a casa do Senhor. O povo que retornou do cativeiro abandonou o trabalho do templo, e eles estavam mais interessados em construir suas próprias casas. Interessante aqui, no versículo de número 4, olha o que a Bíblia diz. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas. Se eu fosse você, eu marcaria esse nome, estucada, porque o que significa estucada? Tem traduções que dizem apaineladas, ou seja, eram casas de fino acabamento. Então esse povo que voltou do cativeiro, eles estavam construindo casas com fino acabamento e deixaram de observar a casa do Senhor. Por conta deste abandono, a lavoura estava morrendo, a economia estava ruim, o vestuário não era adequado. Olha o que a Bíblia diz, vou dar alguns exemplos. Semeais muito, recolheis pouco. Versículo 6 do capítulo 1. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Aí o Senhor vai dizer, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Tem traduções que dizem, relembrem o passado de vocês, aquilo que vocês já sofreram.
as consequências de desobedecer a ordem do Senhor. Então o povo deveria pensar no passado e entender que a rebeldia só lhes causou 2 sofrimentos. A consequência, na verdade, foi uma severa seca. Olha o versículo 11 do capítulo 1. Eu fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. A gente percebe um cenário de devastação por conta de o povo ter deixado a casa de Deus. Só que nós vemos que a reação do povo frente a isso foi uma reação positiva. Então o profeta Ageu ele entra para estimular o povo, para apontar que o que está acontecendo com eles é por conta do abandono da casa de Deus. E o versículo 13 diz o seguinte: então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então a profecia de Ageu, juntamente com a profecia de Zacarias, nós vamos ver isso mais na frente, foi uma profecia justamente para motivar o povo a retomar a construção do templo do Senhor. Então nós temos aqui no capítulo de número 2 a glória maior. Tudo isso inicia com motivação. O profeta Ageu ele é usado para motivar, principalmente Zorobabel e o sacerdote Josué. Capítulo 2, versículo 4 diz: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nós vemos sendo trabalhada toda a motivação do povo de Deus. Zorobabel, governador de Judá. Josué, sumo sacerdote. E o povo de modo geral. No versículo 9, um versículo muito conhecido, diz que a glória dessa última casa seria maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar daria paz, diz o Senhor dos exércitos. O que é interessante é que o povo ele não estava nas mesmas condições financeiras do momento da construção do Templo de Salomão. Eles estavam agora oriundos de um cativeiro que durou bastante tempo, 70 anos, e agora eles tinham que construir um templo. Então quem havia visto a obra no passado, e alguns historiadores comentam que Ageu ele ainda tem lembranças do templo de Salomão, ou seja, Ageu era muito idoso. Então ele vai dizer o seguinte, que o povo estava desanimado, porque eles viram o primeiro templo, eles viram a glória do primeiro templo. Só que o Senhor confirma dizendo o seguinte: farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa da glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Ou seja, a estrutura para construir o templo, ela viria diretamente de Deus, e mais importante do que a estrutura do próprio templo, era a glória do Senhor que se manifestaria dentro dele. Então no versículo de número 14, retrata aqui que o povo estava imundo por ter se contaminado com os povos pagãos. Apesar de terem saído da Babilônia 16 anos, os males da velha vida ainda predominavam sobre eles. Olha o que diz o versículo 14. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, aplicai vosso coração a isto, desde este dia em diante, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. O que ele está falando? Que antes, de fato, deles começarem a construção, eles deveriam purificar-se de todo o mal. O versículo 18, o Senhor vai falar algo interessante. Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas.
O que o Senhor está dizendo? Coloque o coração na obra de Deus, coloque o coração na construção. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Olha o que o Senhor está falando, que do momento que vocês começarem a reconstruir o templo, eu estarei abençoando vocês. Trazer só mais um dado aqui, interessante, no versículo de número 23, que a Bíblia fala que Zorobabel, ele é servo do Senhor e ele seria como um anel de selar nas mãos de Deus. O anel de selar, ele era conferido a alguém que tinha grande autoridade. Então, neste anel estava o nome do dono, era uma autenticação em alto relevo. Então, aqui nós vemos que este anel de selar também pode aqui ser definido como uma profecia messiânica. Então, finalizando aqui o livro do profeta Ageu, nós vemos que há um convite a deixar um pouco a sua própria casa e reconstruir o templo do Senhor. A motivação de que esse templo a glória dele seria maior porque o Senhor estaria dentro dele, mas antes de começar a reconstrução, eles deveriam se purificar. E no momento em que eles começassem a fundar o templo do Senhor, eles seriam grandemente abençoados por Deus. Então, a profecia de Ageu é uma profecia para motivar tanto Zorobabel quanto Josué, o sumo sacerdote. Vamos para o próximo livro. Livro do profeta Zacarias. Seu nome significa Jeová lembra. Ele era sacerdote, descendente e chefe da casa de Ido. Nós encontramos essa informação lá em Neemias capítulo 12, versículo 16. Ele era um jovem. A Bíblia diz aqui em Zacarias 2 e 4, a expressão mancebo. Então denomina que Zacarias provavelmente era jovem quando recebeu esta profecia. Então Zacarias e Ageu, como já foi falado no livro anterior, o livro de Ageu, eles animavam Zorobabel e Josué. Ok? Então este livro do profeta Zacarias, ele é o mais difícil de interpretação dentre os profetas menores, que ele é considerado como um escrito apocalíptico. Por que ele é considerado um escrito apocalíptico? Porque nós temos aqui muitas figuras e expressões que remontam a esses livros de cunho escatológico. Lembrando que escatologia significa a doutrina das últimas coisas. Diz a Bíblia aqui em Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2, diz o seguinte: E Ageu profeta e Zacarias filho de Ido profeta profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, e lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então, tanto Ageu quanto Zacarias foram fundamentais neste processo de reconstrução do templo do Senhor. A data provável aí é 520 a.C., século 6. Então, 2 meses depois de Ageu ter recebido a palavra de Deus, recebeu-a também Zacarias. Interessante que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 8º mês do 2º ano de Dario. Veio no 8º mês. Já para Ageu veio no ano 2º do rei Dario. Então a palavra do Senhor veio para Ageu no ano 2º do rei Dario, no 6º mês. Veio no 6º mês a Ageu. E no 8º mês a palavra do Senhor veio a Zacarias. Vamos ao esboço aqui do livro. Então nós temos aqui primeiro uma questão simbólica, que são as visões de esperança. Então, ao todo, no livro do profeta Zacarias, nós temos aqui 8 visões. 8 visões. A primeira visão está aqui no capítulo de número 1, dos versículos 7 até o versículo de número 17, que é a primeira visão, a visão dos cavalos entre as murteiras. Então isto é muito interessante porque nós temos aqui nesta visão
3 grupos de personagens em cavalos vermelhos, baios e brancos. Está no versículo de número 8. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza. E atrás dele estavam os cavalos vermelhos, morenos e brancos. Estas murteiras são arbustos que exalam perfume agradável. Tem flores brancas e frutos comestíveis. Então estes cavaleiros, eles funcionam como batedores de Deus, que inspecionam a terra. Olha o versículo 11 do capítulo de número 1. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já andamos pela terra e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então esses cavaleiros percorreram a terra e viram que a terra estava em descanso, mas a terra de Judá ainda não. E a terra de Judá precisava ser restaurada. No versículo 12 diz: então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Então aqui mostra que Judá deveria estar em paz. Então, nós vemos aqui esta primeira visão, a visão dos cavalos entre as murteiras. A segunda visão está aqui no versículo 18 até o versículo 21, que fala dos 4 chifres e os 4 ferreiros. Os 4 ferreiros vieram para derribar os 4 poderes que assolaram o povo de Deus. Provavelmente os poderes são Assíria, Egito, Babilônia e Medo-Persa. Então aqui nós vemos que o Senhor levantou 4 ferreiros que estariam se opondo aos 4 chifres, ou seja, 4 reinos que se levantaram contra Judá. A terceira visão é Jerusalém sendo medida, a partir do capítulo 2, versículos 1 a 13. É mostrado um homem que ele está com um cordel de medir. E na tentativa de medir Jerusalém, eu já falei isso na aula passada, aqui no ST Página, e quando na Bíblia mostra algo que será medido, fala de proteção, fala de muro. E é interessante que o Senhor ele fala agora para este homem que estava tentando medir a cidade de Jerusalém, que nesta nova Jerusalém, nesta cidade que seria edificada, haveriam aldeias sem muros, por causa da multidão, tanto de homens quanto de animais, e a proteção de Jerusalém seria o próprio Senhor, diz no versículo 5 do capítulo 2. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. É falado aqui que Jerusalém seria como a menina dos olhos do Senhor, no versículo 9. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. É versículo de número 8, desculpe. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Então, nós vemos aqui que Jerusalém é tida agora como a menina dos olhos do Senhor. No versículo 11 mostra que as nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo, e o Senhor habitaria no meio de Jerusalém, de Judá, juntamente com todas as nações. Isto aponta para o povo gentil que se uniu também juntamente com a igreja para formar um único povo. A quarta visão é a visão de Josué, o sumo sacerdote. O sacerdote Josué simboliza todo o sacerdócio de Israel. Então nós vemos aqui uma acusação contra o sacerdote Josué, o sumo sacerdote, né? Ele é visto aqui com vestidos sujos e estava diante do anjo, e o diabo Satanás o estava acusando aqui no capítulo 3, versículo de número 3. As vestes sujas de Josué representam aqui toda a nação, a adoração de Israel que também estava suja.
mas a Bíblia diz que no versículo de número 4, que foi-lhe dado vestidos novos, foi-lhe dado uma mitra sobre a sua cabeça. A mitra funciona como o chapéu do sumo sacerdote. Nessa mitra tem uma lâmina, que nesta lâmina está escrito santidade ao Senhor. É interessante, no versículo 9 diz aqui: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Alguns argumentam que esta pedra seria uma pedra que ficava no peitoral do sumo sacerdote, mas eu acredito, como na maioria dos comentaristas, que esta pedra preciosa se refere ao templo devidamente construído. A quinta visão é um candelabro entre duas oliveiras. Então, entre a quarta e a quinta visão, aparentemente o profeta entra num estado de sonolência. No versículo 1 do capítulo 4 diz assim: e tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Então, aqui nesta quinta visão, nós temos um castiçal de ouro, que representa o templo ou a comunidade judaica. Nós temos um vaso de azeite, que recebia o azeite, comportava o azeite é símbolo do Espírito Santo. É por isso que o Senhor diz para Zorobabel, no versículo 6 do capítulo 4, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós temos aqui a visão das duas oliveiras, que falam tanto de Josué, sumo sacerdote, quanto de Zorobabel, governador de Judá. A Bíblia fala do monte grande, que estava se opondo, à construção do templo, fala dos obstáculos da obra. Interessante que o Senhor, ele chega a perguntar no versículo 7 do capítulo 4, quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a Bíblia fala do dia das coisas pequenas, no versículo 10 do capítulo 4, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Então, o começo do templo, a construção desse templo começou tímida, com os judeus precisando se consertar, precisando voltar para a construção, mas agora, no versículo 10, já diz que eles se alegrarão vendo prumo na mão de Zorobabel. O prumo ele era usado na última pedra de acabamento, para alinhar a última pedra de acabamento. Na sexta visão, nós temos um rolo voante, que representa aqui os castigos para aqueles que desobedeceriam à visão do Senhor, no capítulo de número 5, dos versículos 1 até o versículo 4. A sétima visão é a visão da mulher e o efa. Muito interessante essa visão, pela exiguidade do tempo não tem como explicar muito. Mas o efa, aqui na sétima visão, que está no capítulo 5, dos versículos 5 até o 11, o efa era um vaso em forma de barril que comportava 26 litros. Então aqui esse efa simboliza o mal, a maldade em toda a terra. E é interessante que a Bíblia ela fala o seguinte, que no versículo de número 8, que um anjo do Senhor, ele coloca esta mulher dentro do efa e coloca uma tampa neste efa, ou seja, neste vaso, para que a mulher não saísse de lá de dentro, fosse aprisionada dentro deste vaso. Então, muito interessante esta profecia. Depois mostra duas mulheres com asas de cegônia, ou seja, essas duas mulheres que carregam esse efa, elas simbolizam impiedade e maldade também, porque as asas dela é de cegônia, e a cegônia é um animal impuro para os judeus, e elas levam o efa para a terra de Siná, onde ali ele receberia adoração. Terra de Siná é a terra de Babilônia. A oitava visão é a visão dos carros, onde se apresenta aqui no capítulo 6, os versículos 9 até o versículo 1, até o versículo de número 8, nós temos a visão dos carros, que na verdade são ventos, são anjos. Os carros eram uma forma de guerra. Então os carros eles eram utilizados no tempo antigo
como guerra. É interessante que esses carros eles saíram dentre dois montes, e estes montes eram um monte de metal, que é símbolo de poder. Nós temos o cavalo preto, que simboliza a morte, cavalos vermelhos, que simboliza a guerra, né? Eles eram direcionados à terra do norte. A Bíblia diz no versículo 8, e me chamou e me falou, dizendo, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Repousar o meu espírito aqui, a expressão espírito, fala mais da ira de Deus. Então esses cavaleiros, eles estavam levando a ira de Deus para as nações que se opuseram ao povo de Deus. Eu não vou expor mais do livro do profeta Zacarias, por conta da questão mesmo do espaço. Mas nos versículos 7 e 8 nós temos exortações à obediência e à piedade, e nos versículos 9 a 14 promessas de glória através ou pela tribulação. Tá ok? Então eu quero trazer aqui só alguns detalhes de profecias sobre o Messias. Aqui no capítulo de número 9, nós temos aqui no versículo de número 9, onde relata a forma como Jesus entrou em Jerusalém. Capítulo 9, versículo 9 diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Muito interessante isso. Uma outra profecia messiânica está aqui no capítulo de número 11, onde no capítulo de número 11, do versículo 1 até o versículo 17, vem falar sobre os dois pastores. Então aqui tem algo muito interessante relacionado ao pastor fiel. Então, aqui o profeta ele é apresentado como um pastor fiel, né, que cuida, que apacenta as ovelhas que estavam destinadas para a matança. É o bom pastor. Então esse bom pastor apresentado no capítulo 11, ele vai pedir um salário, e o salário que lhes dão é 30 moedas de prata. Então trataram o bom pastor do capítulo 11 como se fosse um escravo, porque 30 moedas de prata era o preço que valia um escravo. E interessante que Jesus ele foi traído também por 30 moedas de prata. A profecia ela se encaixa tanto aqui que a Bíblia nos fala que com esse salário ele deveria arrojar ao oleiro esse belo preço que foi avaliado por eles. Ainda usa uma expressão aqui irônica, né? Belo preço. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. E é interessante que a Bíblia Sagrada fala lá em Mateus 27, versículo 7, com o dinheiro de Judas, a qual ele traiu Jesus, foi comprado um campo de oleiro, que era para sepultar estrangeiros. Muito bom isso aqui. Prosseguindo aqui, nós temos mais uma profecia messiânica que fala a respeito da descida do Messias, lá na batalha do Armagedon. Capítulo 14, versículo 4 diz assim: Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. É uma profecia messiânica que fala a respeito que lá na batalha do Armagedon, o Senhor Jesus vai descer com a igreja e ele pisará com seus pés no Monte das Oliveiras e o monte será fendido. Vamos agora para o livro do profeta Malaquias. Pensa uma aula grande, né, gente? Também foram 4 livros, né? Vamos para Malaquias agora. Seu nome significa mensageiro de Jeová. Acredita-se, Malaquias ele foi aí contemporâneo de Neemias. A data do livro aproximada é 430. O templo já estava inaugurado há mais ou menos 100 anos e o povo retornou aí aos velhos pecados.
no versículo de número 1, capítulo de número 11, versículos 2 e 3, diz assim: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então Deus inicia o livro de Malaquias declarando o seu amor pelos descendentes de Jacó, ou seja, Israel, e dizendo que aborreceu a Esaú. Lembra do livro de Obadias? Os descendentes de Esaú são os edomitas, o povo de Edom, que por vezes tentou aniquilar o povo de Israel. O povo, eles estavam desdenhando de Deus. No versículo 2, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Em que nos amaste? Estavam aqui ironizando o amor de Deus. Então esse povo que estava ironizando o amor de Deus, eles estavam desagradando ao Senhor. E o Senhor agora vai fazer uma pergunta interessante. Aqui no versículo de número 6, ele faz uma pergunta: onde está a minha honra? Onde está o meu temor? Os sacerdotes, eles estavam afrontando a Deus. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 7. Eles ofereciam, os sacerdotes, pão imundo. Eles ofereciam animal cego, animal coxo, enfermo. Então a honra e o respeito haviam sumido entre os líderes religiosos no período de Malaquias, durante a profecia de Malaquias. Então o povo estava sendo infiel. Só que o Senhor, ele fala que esses sacerdotes, eles seriam desprezados. Então os sacerdotes, aqui no capítulo de número 2, deveriam ser os pastores de Israel. Deveriam instruir os homens a andar na justiça perante Deus. Olha o que diz o versículo 6 e 7. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote, olha a missão do verdadeiro sacerdote, guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas olha a situação deles, dos sacerdotes no período da profecia de Malaquias. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Então o Senhor repreendendo Israel em sua infidelidade a Deus. Então, nós vemos aqui a infidelidade de Judá. Judá estava sendo infiel ao Senhor. A infidelidade não era somente dos pastores, as ovelhas tinham culpa na tentativa de apoiar o casamento misto, alegavam ter o mesmo pai. Então aqui nós vemos que Judá estava sendo infiel ao Senhor, e ele dizia: não temos todos o mesmo pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Eles estavam dizendo: se nós somos filhos de um mesmo pai, Deus criou a todos, então nós podemos de fato nos casar com mulheres pagãs, com mulheres estrangeiras. Isso é tão interessante que a Bíblia diz que aqueles que haviam deixado as suas mulheres para se casar com mulheres estranhas, o Senhor não receberia a oferta deles. Olha o que a Bíblia diz no versículo 13 do capítulo 2. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Então o divórcio, ele não é apoiado por Deus. No versículo de número 15, a Bíblia diz que o Senhor, ele odeia o divórcio. A Bíblia diz que o Senhor odeia o divórcio. A Bíblia fala no final do versículo 15: e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. É o versículo de número 16 que diz que o Senhor odeia o divórcio. Então eles deveriam parar de se casar com mulheres estrangeiras. Para finalizar aqui no capítulo 3, nós temos a vinda do Messias.
muito bom. Antes da vinda do Messias, viria o precursor, João Batista. Olha o capítulo 13, versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Esse anjo aqui, essa profecia se cumpriu na vida de João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Então, o dia do Senhor seria um dia de purificação para Israel. A Bíblia diz que este dia seria como o fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros, ou seja, a potassa que deixava as roupas brancas. A Bíblia fala que o ministério seria restaurado. Olha o versículo 3 do capítulo 3. O ministério que até bem pouco tempo atrás estava destruído, profanado, eles não honravam mais ao Senhor, há uma promessa de restauração do sacerdócio. Versículo 3 do capítulo 3. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. A partir do versículo de número 7, inicia-se uma contextualização a respeito dos dízimos e as ofertas alçadas. Então Judá estava roubando a Deus nos dízimos e ofertas. Olha o versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nós dizemos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Só que o povo, eles estavam roubando a Deus porque não estavam devolvendo o dízimo, não estavam de fato entregando as ofertas alçadas. Mas se eles voltassem a realizar esta prática, o Senhor os abençoaria grandemente. Diz o versículo 10 do capítulo 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que me haja mantimento na minha casa. E depois farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, finalizando aqui, nós vamos avançar para o último capítulo de número 4, onde fala-se sobre a preservação de Israel. Então o povo, lá no capítulo de número 3, no finalzinho, aqui no versículo de número 13, eles falaram contra o Senhor. No versículo 14 do capítulo 3 diz o seguinte: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O que eles estão dizendo? Eles estão falando que os ímpios cometem impiedade e constroem alguma coisa e são abençoados, eles escapam. E eles que estavam guardando os preceitos do Senhor não eram abençoados. Mas no versículo 18 do capítulo 13 ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual era esta grande diferença? Era a preservação no dia do Senhor. A Bíblia diz no capítulo de número 4, versículo 2, para o justo, para o que serve, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros dos cevadouros. Tem uma promessa para quem serve a Deus. Nos versículos 5 e 6 tem a profecia a respeito da vinda do profeta Elias. Diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então esta profecia se cumpriu-se na vida do profeta João Batista, está lá em Lucas capítulo 1, versículo 17, a respeito de quem disse Jesus, lá em Mateus 11, 14, e se o queres saber, ele mesmo é Elias que estava para vir. Então Jesus confirma que o Elias que estava para vir era o próprio João Batista. Nós encerramos agora aqui esta aula. Desejo chuva de bênçãos sobre a vida de todos os estepagianos. Estude com a Bíblia, ore, peça a direção de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe todo aluno que neste momento, Senhor, está estudando esta lição, meu Pai. Que o Senhor ilumine, que o Senhor abençoe, que o Senhor enriqueça com vitórias para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Dá força na caminhada cristã. Dá força, Senhor, para buscar na Tua Palavra as revelações bíblicas
que alimentam a alma, porque a tua palavra ela é proveitosa para a instrução, para a correção e para a edificação. Senhor, abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.